Então, muito bom dia a todos. Já que me foi dada a permissão de andar, já vou começar andando. Eu fico muito feliz por estar aqui, embora hoje eu tenha, conforme a gente conversou, ganho de presente a oportunidade do Cláudio Serafim, que era para ele estar aqui lá do Gaelde. Meu nome é Anderson, eu venho lá do Gaelde, que é o Grupo Assistencial Espírita Luz Divina. Então, o seu Ricardo conhece bem, inclusive fez o nosso discurso da nossa casa atual, fez a nossa reinauguração, se a gente pode dizer assim, e a gente tem muita gratidão por toda a doutrina e por todo o trabalho, inclusive o do senhor. E é curioso a gente, vou falar o tema já, mas é curioso a gente ver que só pela questão dos livros, da leitura, da biblioteca, seja do sebo ou da biblioteca em si, a gente percebe o quanto que a gente precisa do trabalho para fazer algo acontecer, para fazer com que uma casa, por exemplo, divina como essa, esteja ocupando para nós, aos nossos olhos e nos nossos corações, aquela posição cristã que nos estimula a ser cristã, aquela visão do Cristo que está eternizada, né? Que é o Cristo de braços abertos. É isso que essa casa faz, é isso que todas as casas fazem. Às vezes a gente encara um trabalho de colocar uma água ali, de arrumar o som, de ajeitar os livros para a biblioteca, como um trabalho, à primeira vista, pequeno, mas é a junção de tudo isso que faz com que essa consolação cristã chegue. Porque a gente nunca sabe o que acontece, ou as aflições que são trazidas por aqueles que nos procuram, encarnados ou desencarnados. E é por isso que a gente tem que se estimular mesmo a se embrenhar nesse trabalho que começa aqui, que a gente cultiva, que a gente semeia, que a gente aprende aqui, porque a hora que a gente chega na nossa verdadeira escola, que é da porta para fora, a gente tem elementos para aplicar o que a gente tem treinado aqui. E isso veio muito a calhar, porque hoje o tema que eu escolhi para a gente conversar é justamente sobre esse serviço, porque a gente repete muito aqui que a gente tem que servir com alegria, essa base nossa cristã, da necessidade que a gente conversava antes aqui, do trabalho, do serviço, e de que a gente tem que fazer isso com alegria. Mas eu pergunto para vocês que já são trabalhadores do Cristo, trabalhar para Jesus é fácil? Encontra obstáculos quem deseja e quem se coloca para trabalhar para Jesus? Encontra obstáculos? E muitos, né? Acho que tá. E muitos obstáculos. E é por isso que a gente precisa compreender bem o porquê que a gente tem que fazer isso, ou o porquê que a gente quer fazer isso. Porque não basta a gente vir aqui repetir, ouvir que é preciso e é necessário trabalhar com alegria, servir com alegria, se a gente não entender por que tem que ser alegre. Porque o trabalho é árduo. Quem se coloca nesse trabalho vai carregar muito peso nos ombros. Então a gente precisa compreender isso de modo a nos estimular a abraçar cada vez mais esse trabalho. Não como uma obrigação, mas como uma oportunidade. E é por isso que a gente precisa embrenhar um pouquinho no campo que é, de fato, o tema que a gente veio falar hoje, que é da caridade, que é compreender o sentido da caridade, compreender o que é que essa caridade, ou melhor dizendo, onde é que essa caridade vai nos levar quando a gente decide a abraçar uma tarefa
de um labor, de um trabalho cristão. E se a gente se socorrer ao nosso Evangelho, ou ao Evangelho já iluminado pelas luzes da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali a gente já começa vendo uma orientação do Kardec para nós, já a respeito da caridade, trazendo uma orientação clara de desmistificação, eu diria, ou de modificação de conceitos, porque a gente traz, são reminiscências nossas, a gente traz a ideia de que caridade só acontece quando a gente entrega algo material a alguém. Embora essa seja uma caridade, e seja uma caridade muito necessária, talvez aqui, no local onde nós estamos, onde essa casa está, talvez a caridade material não seja tão sentida, a carência material talvez não seja tão sentida, mas como a gente conversava aqui, o Dejaí, tem muitos lugares aí em que ela é muito necessária. Mas o Kardec traz essa orientação para nós, da gente lançar nossos olhos sobre essa caridade, sobre esse conceito de caridade, para que a gente consiga ampliar um pouquinho e entender que caridade não é apenas o gesto, o ato que envolve dar algo material a alguém. Porque, conforme a gente conversava antes aqui, a gente sofre, nós temos aflições. Vamos ver se o pessoal daqui já está mais evoluído, mas lá no Gaelde tem muito problema em família. Tem muita dificuldade de relacionamentos dentro da família e que causam, naqueles que estão envolvidos nessas dificuldades, aflições, sofrimentos. E quando a gente sofre, o que é que a gente quer? Será que a gente quer a caridade material de alguém? O que é que nos auxilia e que nos consola? É ter à nossa disposição alguém que, por exemplo, desligue 5 minutinhos daquele aplicativo do celular para nos dar ouvidos, não é? É ter alguém que, às vezes, num horário de almoço nosso, na nossa casa, a gente consiga se olhar nos olhos e conversar um pouquinho, sem acessar, por exemplo, as redes sociais. É ter alguém que faça, tal como essa casa está fazendo hoje, tal como todas as outras casas divinas fazem, é estender a mão, é ouvir. Não tem uma atividade de atendimento fraterno aqui? Eu ouvi. Muitas vezes o que nos consola, ou o que dá início ao nosso movimento consolador, é alguém que vai fazer conosco o que a gente mira e olha na imagem do Cristo para querer segui-lo. O que é? É parar e dar atenção a nós. É fazer com que a gente seja instrumento vivo daquela imagem cristã, né? Daquela imagem do Cristo de braços abertos a receber aqueles que estão buscando por consolo. Essa é a chamada que o Kardec faz para nós no Evangelho, para que a gente compreenda o alcance dessa caridade, o quanto que um gesto caridoso, sem envolver troca material alguma, pode fazer diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque se a gente parar um pouquinho falando de caridade e a gente observar nos diversos segmentos religiosos, sejam dos nossos irmãos evangélicos, sejam os nossos irmãos católicos, enfim. Aliás, nós somos todos evangélicos, né? O evangelho de que nós estamos agora
já pouco mais esclarecidos pelas luzes da doutrina espírita, mas é o Evangelho divino, exemplificado pelo Cristo, vivido pelo Cristo. Mas voltando, se a gente olhar para os segmentos religiosos em geral, a gente vai sempre encontrar a caridade como base de sustentação. Em todos os segmentos religiosos, a gente vê que a caridade sempre ocupa um lugar de destaque, pelo menos na retórica. Então, se a gente analisar agora com esses conhecimentos ou com esse auxílio da doutrina espírita, a gente vai olhar e ver que o Espiritismo ele nos orienta nessa nossa busca de ser cristão de uma maneira um pouco mais corajosa. Corajosa porque ele coloca a caridade, ele coloca não a religião, que é uma criação humana, mas a religiosidade, que é justamente essa capacidade de religação do Criador com a criatura, como algo experiencial, como algo vivido pelas nossas mãos. É por isso que, se a gente parar e observar essa regra da caridade, essa mesma caridade que permeia todos os segmentos religiosos, a gente vai ver que o Espiritismo coloca para nós um chamado muito mais concreto. Como é que é a regra da caridade para nós espíritas, ou para nós cristãos que estamos utilizando da doutrina espírita para aprender a ser, a cada dia, um cristão melhor? Como é que o Espiritismo chama a gente para a caridade? Qual é a relação que o Espiritismo diz para nós? Você que quer trabalhar para o Cristo, você tem que entender a caridade dessa maneira. Todo mundo sabe, não é? Porque, repetindo, fora da caridade, como é que é? Não há salvação. Então a gente percebe que tem uma responsabilidade muito grande aí já, porque a orientação já tira a caridade da retórica e coloca na prática. É por isso que o Kardec já começa nos orientando a respeito de uma advertência, para que a gente olhe a caridade não apenas do ponto de vista material, e ele complementa, ainda nos dizendo: seja uma caridade material, ou seja uma caridade que ele chama de moral, que é essa da gente destinar um pouco de nós, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa vontade, dos nossos sentimentos em direção ao próximo. Ele diz assim: qualquer uma delas será verdadeiramente caridade quando ela brotar do fundo do teu coração e ela tiver olhos, ela tiver como objetivo apenas auxiliar aquele a quem você resolveu estender a mão. Mas se a gente parar e analisar, a gente consegue captar e compreender um trabalho, uma orientação para nós, destinado a nos fazer entender mesmo que caridade não é só material. Mas eu pergunto para vocês, nessa regra que a gente conhece tão bem, nessa regra que a gente acabou de repetir, de que fora da caridade não há salvação, entender o que é caridade completa o nosso entendimento dessa regra? Porque não tem uma outra parte aí? Não tem uma outra parte que está dizendo para você: abraça esse serviço cristão na caridade, que você vai ser conduzido, ou melhor, você vai se conduzir a uma salvação?
Não é assim que a regra está dizendo para nós? Fora da prática da caridade não há salvação? Então, entender o que é caridade é essencial para nós. Mas a regra vai além. E vai muito além. Porque se eu quero trabalhar em mim a capacidade de ser um cristão, hoje melhor do que ontem, e trabalhar hoje para construir em mim um cristão melhor para amanhã, eu preciso entender a grande orientação cristã a respeito do serviço, a respeito da caridade, de modo que eu me sinta cada vez mais estimulado a entregar a minha vontade e as minhas forças a serviço desse trabalho. Daí a gente já nota o tamanho da importância da gente compreender bem que salvação que é essa que a gente vai se conduzir ao resolver abraçar a prática da caridade. Porque muitas vezes a nossa falta de compreensão sobre onde essa determinação, essa entrega para a caridade vai me levar, lá na frente, eu acabo me desestimulando. Eu acabo me frustrando porque eu não entendo que salvação que é essa que a regra divina está me prometendo. E um bom manancial para a gente colher informações de como que a gente está compreendendo que seja essa salvação é através das nossas orações, é através da análise das nossas orações. Porque quando que a gente ora? A gente ora nos momentos em que está tudo bem? Ou a gente ora nos momentos em que, vamos dizer assim, o calo aperta? Nas nossas orações, que normalmente vêm nos momentos de dificuldade mesmo, e eu não estou aqui desaconselhando ninguém a orar, não, muito pelo contrário, vamos orar sim, cada vez mais. Mas muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, como a gente citou no exemplo aqui, de relacionamento em família, né? Muitas vezes a gente pega esse conteúdo doutrinário que a gente aprende aqui e a gente sai correndo daqui afoito para aplicar no outro, que normalmente está lá na nossa casa, lá na nossa família. E esse conteúdo maravilhoso de transformação, de possibilitar esse caminho de transformação, esse conteúdo é para ser semeado e aplicado dentro de você. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer esse espiritismo para dentro da gente, porque a gente está aqui dentro do espiritismo, mas muitas vezes o espiritismo não está dentro da gente. A gente faz essa análise nos momentos das nossas orações, porque quando o calo aperta e quando a gente ora, o que a gente pede em relação a essas dificuldades? Normalmente, o primeiro pedido, impulsivo até, sem pensar, como é que a gente pede? Nessas dificuldades, por exemplo, que a gente tem de relacionamento na nossa família, o que a gente pede normalmente? Não sei se vocês já deram um passo acima, mas o que a gente costuma fazer, o que eu costumo fazer, nesse momento mágico de religação com o Criador, a gente, impensadamente, acaba pedindo para Ele remover essa dificuldade da nossa frente. Não é assim que a gente faz? Porque essa dificuldade nos traz aflições. E quem que é? Quem quer viver aflito? A gente quer viver feliz. Mas você percebe que a gente associa a existência de aflição a uma vida infeliz? E eu pergunto para você, se existir aflições significa ser infeliz,
quem é que vai ter aqui uma vida sem aflições? A gente pode sair e abraçar o trabalho da caridade diuturnamente. As aflições não vão desaparecer da nossa vida. Aliás, é preciso que a gente entenda aqui qual é o mecanismo, como é que esse Deus de inteligência suprema trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha nas nossas vidas através das circunstâncias que Ele põe ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente diz assim: nossa, olha, eu não aguento conviver com o Dejaí. Ele me irrita. Mas será que é ele que me irrita? Ou será que sou eu que me irrito com ele? Ou será que sou eu que me irrito com aquele que está dentro da minha família porque eu não aceito que eu e ele somos tão diferentes? E eu quero empurrar essa doutrina goela abaixo dele, mas empurrar algo goela abaixo dele é admitir que você não está cultivando os ensinamentos que está aprendendo aqui. Se você tem que empurrar a goela abaixo de alguém, é de você mesmo. Tem que trazer primeiro para dentro de você mesmo. Aliás, a força do ensinamento evangélico, a grande pedagogia cristã do Evangelho, não é pela retórica das palavras do Cristo, é pelas atitudes do Cristo. Se tem alguém aqui que é professor, sabe que o que mais é capaz de ensinar é o exemplo, não a palavra. Se a gente parar um pouquinho e raciocinar, que a gente associa a infelicidade a ter problemas, o que será que a gente está entendendo então como essa salvação da regra da caridade? Será que eu estou envolvido com as atividades cristãs, com as atividades caridosas, esperando que essa salvação seja um privilégio divino que vai afastar da minha vida, afastar do meu círculo as situações, as circunstâncias que estão ao meu redor, justamente para me ensinar? Porque se o meu convívio com o Dejaí me irrita, é sinal que essa circunstância me rodeia para que eu possa aprender a respeitá-lo, aprender a tolerá-lo, aprender a ser paciente. A lição não é para ele, a lição é para mim. E nós servimos uns aos outros de instrumentos. Então, se a gente reflete um pouquinho nisso, não adianta a gente querer abraçar o trabalho cristão, o trabalho caridoso, com a ideia de que a salvação vai ser tirar da minha vida os problemas. Os problemas, as situações não vão sair da nossa frente, não vão sair do nosso caminho. Tem um poema muito bonito, se eu não me engano é do Fernando Pessoa, eu lembro da parte final dele que ele fala assim: pedras no caminho, eu vou juntando todas até construir um castelo. Né? E isso chama-se o palco da vida, ainda curiosamente o nome, né? Então, assim, é preciso que a gente compreenda com muita clareza que salvação é essa a qual nós vamos nos conduzir por abraçar o serviço da caridade, por abraçar o serviço cristão. Porque se eu entender que essa salvação é uma vida feliz porque nela não existe problemas, eu vou me dedicar ao trabalho cristão, ao trabalho caridoso, e vou ver, dia após dia, que os problemas não vão desaparecer da minha vida. Logo, a tendência é muito grande de eu deixar de fazer esse trabalho cristão, porque ele não está me conduzindo ao objetivo que eu imagino seja a salvação.
E o que será então que é essa salvação? Porque a gente já consegue entender que os problemas não vão desaparecer na nossa vida. Aliás, essa existência aqui, essa encarnação aqui nos serve de laboratório mesmo. Para que a gente possa vir aqui, nos serve, vamos dizer assim, de escola. Para que a gente possa conviver entre nós e aprender. Porque se hoje o convívio com certas circunstâncias testa a minha paciência, testa a minha tolerância, é porque eu ainda não aprendi a ser paciente, a ser tolerante. E a gente é ansioso ao ponto, a gente quer criar, porque a gente já entende que o nosso objetivo aqui é aprender a amar, como disse o Cristo, não é? Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Eis aí toda a lei e os profetas. E a gente já entendeu que o nosso objetivo é amar, mas na ânsia de querer fazer tudo isso nessa encarnação, a gente quer criar uma regra de amor em que a gente encaixe todo mundo. Será que o amor de pai e filho é igual ao de mãe e filho, ao de irmãos, ao de marido e mulher, ao de amigos? Mas a gente quer criar uma regra, e muitas vezes a gente se cobra não conseguir encaixar nessa regra, às vezes, um parente que está ali próximo da nossa família. A gente se mutila porque eu não consigo amar essa pessoa que está dentro da minha família. Você não consegue, não. Você não ama, e é preciso que você faça essa caridade com você. Agora, você pode aprender a amar, com toda a certeza do mundo. A grande caridade que a gente pode fazer com a gente mesmo é entender essa distância. Se a gente tem o Cristo como nosso, como diz o Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia, não é? Vede Jesus. Eu pergunto para vocês, quem é que vai chegar? Se nós estamos seguindo esse modelo do Cristo, quem é que vai chegar a esse objetivo nessa encarnação? Não vai. Temos já milênios para trás e ainda temos uma eternidade para frente para percorrer esse caminho. É como se o Cristo tivesse no topo de uma escada e a gente está aqui nos primeiros degraus. Mas hoje a gente já sabe que a gente vai ter diversas oportunidades encarnatórias para que a gente possa, pouco a pouco, ir subindo essa escada. Para que a gente possa, pouco a pouco, entender que essa salvação não é tirar as pedras do meu caminho que vão me levar a essa escada. Que essa salvação prometida pela regra de abraçar o serviço na caridade é justamente eu entender as lições que essas pedras que estão no meu caminho vieram para me ensinar. É justamente compreender esses ensinamentos e poder moldar as nossas conquistas espirituais para que a gente possa, ao final de cada jornada, prestar contas positivas desses talentos que a gente recebeu aqui. Uma grande caridade que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer por a gente mesmo, é entender essa distância que nós estamos do Cristo, mas compreender também os caminhos que nos levam até Ele. E o convívio com essas circunstâncias que nos rodeiam, normalmente em família, são a grande escola, a grande oportunidade para a gente fazer isso. E é preciso que a gente faça isso com compreensão das nossas limitações de hoje, porque a nossa proposta, a nossa doutrina, é uma doutrina de mudança. Então não tem medo, não tem vergonha nenhuma eu admitir que hoje eu ainda não consigo amar o seu Ricardo, mas eu já consigo me esforçar para aprender a amar. E para eu conseguir amar alguém, eu preciso começar a respeitar que nós somos todos diferentes, que nós pensamos diferentes, que nós agimos diferentes.
com certeza, assim a gente consegue plantar uma sementinha hoje, mas não nele, em mim. Se hoje eu não consigo dar um abraço forte nele, porque por circunstâncias que a gente já conhece, às vezes a gente traz resquícios, repulsas que a gente às vezes nunca viu a pessoa, não é verdade? A gente tem que entender que esse trabalho é nosso. Se eu não amo, acho que essa é a grande frase para a gente ser caridoso com a gente mesmo. Se eu ainda não amo, respeitando, eu consigo aprender. Se hoje eu ainda não consigo dar esse abraço forte nele, eu posso começar esse trabalho dizendo a ele um bom dia. Eu posso começar esse trabalho olhando nos olhos dele. Certamente, dia após dia, eu vou conseguir. A gente tem que compreender, tal como disse nesse poema do Fernando Pessoa, que a salvação prometida por essa regra da caridade, não é a retirada das nossas vidas dos problemas. É justamente essa salvação que a regra da caridade nos conduz, é justamente a força, a confiança, mas segundo Kardec, confiança e fé porque crê, porque conhece os caminhos. Se a gente quer chegar a esse modelo cristão, hoje a gente sabe que nós ainda estamos muito distantes, mas hoje também a gente já conhece o caminho. E o caminho que nos leva a essa salvação, a essa compreensão, a esse entendimento, é o da caridade. Não tem outro caminho para a gente seguir esse modelo cristão, como ele próprio disse: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Esse é o grande ensinamento que a gente tem que interpretar essa regra da caridade, que a gente tem que olhar para ela de modo a que eu compreenda onde ela vai me levar, de modo que eu compreenda que abraçar esse trabalho na caridade é justamente a possibilidade de eu subir esses degraus em direção ao meu objetivo. Não é que na minha vida vai deixar de haver problemas e aflições. Na minha vida vai deixar de ter essas circunstâncias, sejam expiatórias ou sejam provacionais, a nos circular, a nos rodear, quando em mim não houver mais arestas para serem aparadas. Quando as minhas qualidades morais estiverem completamente desenvolvidas ao ponto das virtudes cristãs. Porque se a gente está num planeta que é destinado ainda a espiar e a provar, é justamente porque a gente tem débitos, vamos dizer assim, a serem provados e a serem espiados. Se a gente, falando de caridade, se a gente compreende, se a gente busca um pouquinho mais do auxílio do Kardec, a gente vai encontrar lá na codificação, lá no Livro dos Espíritos em especial, uma questão que nos traz um esclarecimento fantástico a respeito da caridade. E é curioso, é incrível, é luminoso até, eu diria, a gente notar o conteúdo da própria questão. Porque ali o Kardec pergunta assim para os espíritos: qual é o sentido da caridade segundo a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Dá para ver
o tamanho da importância da caridade, porque se eu quero me levar ao trabalho da caridade cristã, tendo esse Cristo como modelo, eu não posso entender caridade de outra maneira que não a como o próprio modelo, a como o próprio Cristo entende. E a pergunta vem trazer essa orientação para nós. Qual é o sentido da caridade segundo Jesus? Como é que eu posso seguir o Jesus chamando-o de mestre se eu resolvo seguir o grande ensinamento dele, que é a caridade, diferente do que ele nos ensinou, do que ele nos ensina? E como é que é a resposta a essa questão? O que os Espíritos vêm nos instruir como sendo a caridade segundo Jesus a entende? Benevolência, praticar o bem para todas as pessoas, porque é com o bem que a gente gosta de ser tratado. Indulgência para com as imperfeições alheias, poderíamos acrescentar, porque nós também somos imperfeitos. E por fim, perdão das ofensas. Aliás, antes da gente vir para cá, provavelmente, ontem à noite, hoje à noite, nós vamos fazer uma oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, vamos dizer assim. E a certa altura ali, a gente vai nos dirigir ao nosso Criador nesse movimento de religação, dizendo exatamente isso. Aliás, pedindo exatamente isso. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como queiram. Como é que é o complemento? Assim como nós. E como é que a gente tem perdoado? Mais ou menos? Essa é a grande exemplificativa que o Espiritismo nos orienta a olhar a regra cristã de caridade. É a regra de que o consolo do Cristo, para chegar até os corações aflitos, precisam de mãos. E as mãos que vão levar esse consolo são as suas, são as minhas, são as nossas. Isso nos faz compreender que essa regra da caridade abre para nós o caminho para a gente andar em direção ao Cristo, a gente andar em direção a esse nosso grande mestre, a esse nosso grande modelo. É por isso que a gente diz e repete que esse serviço é feito e deve ser feito com alegria, não porque ele tira as dores do meu caminho, mas porque ele me coloca no caminho de aprender com essas dores. E se a gente colher do Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da caridade, ou no capítulo que trata deste tema nosso, dessa máxima cristã de que fora da caridade não há salvação, a gente vai ver que ali tem uma instrução dos Espíritos para nós a respeito dessa caridade. E o Espírito que traz essa instrução para nós é Paulo, o apóstolo. E ele diz assim: meus filhos, nesta máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos do homem no céu e na terra. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa, diz ele,
Essa divisa é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida rumo à terra prometida. E no céu brilha como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: vinde e passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Diz ele assim: vocês reconhecerão esses devotos da caridade pelo perfume da caridade que eles espalham ao seu redor. E termina dizendo: tendo a caridade como guia, o homem não se perderá jamais. Então, traz para nós um manancial importante no auxílio da gente compreender essa regra da caridade e, principalmente, no estímulo que, compreendendo a regra, a gente se coloca mais e mais a serviço do Cristo, a serviço da caridade. E assim, se a gente, com esse entendimento, se a gente analisar um pouquinho a qualidade das nossas preces, das nossas orações, naquele momento de reconexão, aliás, de reconexão da criatura com o Criador, por bloqueio da criatura, né? Vamos dizer assim, para usar uma linguagem mais moderna, o nosso Pai está online 24 horas, está conectado 24 horas. Quem desconecta dele somos nós. E se a gente usar um pouquinho esse entendimento, a gente vai analisar as nossas preces e a gente vai perceber que nas nossas orações é preciso ter muito mais espaço para agradecimentos pelas inúmeras oportunidades, pelos inúmeros talentos que o nosso Pai colocou na nossa mão para a gente cumprir essa jornada. E se a gente for pedir, que é lícito e muito bom, pedir que seja compreendendo o funcionamento dessa regra cristã da caridade, que a gente peça força e esperança para que a gente continue firme no caminho, para que no contato com o nosso próximo a gente possa sempre ter uma palavra de bom ânimo, de elevação, para que dos nossos corações transborde o amor que a gente vê trazer tanto perfume e tanto colorido para esse Evangelho, e principalmente que a gente peça força e perseverança para que no contato com o nosso próximo, das nossas mãos, cada vez mais se multipliquem os exemplos da mais pura caridade cristã, porque nós já sabemos que é assim, só assim, para usar o termo do nosso querido Francisco de Assis, nós nos faremos instrumentos da paz do nosso Pai. E eu, por falar em gratidão, eu agradeço muito a oportunidade, embora o convite tenha sido presenteado pelo Cláudio. Quem sofreu um pouquinho foram vocês, que iriam ouvir o Cláudio e tiveram que me ouvir, mas por essa paciência caridosa, eu só posso dizer muito obrigado, viu? Bom dia.